Você gosta de cinema e da história da Venezuela? Mora em Carabobo? Então este evento é para você. Nesta sexta-feira, 18 de julho, apresentaremos para todo o público e gratuitamente a estreia exclusiva do filme O Julgamento de Marcos Pérez Jiménez. Documentário inédito da Nova Enciclopédia sobre a extradição e o processo judicial sem precedentes vividos pelo ex-presidente Marcos Pérez Jiménez na Venezuela. Nos anos 60, este encontro cultural e acadêmico vai ser às 3h30 da tarde, no Salão Centenário do Colégio de Advogados de Valência. Além disso, haverá uma breve conferência minha e de outros convidados especiais. Não percam este documentário que já lotou os auditórios da Universidade Católica de Brasília, da Universidade Rafael Urdaneta em Maracaibo, da Universidade Los Andes em Mérida. Experiência com comentários positivos, ambiente respeitoso e cordial. E reitero que a entrada é livre para todo o público. Nossa missão não é outra. O que propomos? Promover o estudo de todos os venezuelanos. Lá estarei esperando por vocês, carabobenses, na sexta-feira, 18 de julho. Espalhem a notícia e contem para seus amigos. O movimento do Maio francês de 1968 precedeu os anos 70 e uma Europa confusa consigo mesma. Mas esse mesmo período será sacudido pela rebeldia de um homem de armas, Tomar, natural de Táchira, Venezuela. Herói para uns, terrorista para outros. Seus episódios singulares o tornaram o centro das atenções mundiais. E ele atualmente cumpre uma sentença perpétua em uma prisão francesa. Por muitos anos, ele foi um dos homens mais procurados pelo Serviço Secreto de Israel, dos Estados Unidos, da França, da Alemanha e de outros de seus inimigos jurados. Enquanto isso, recebia os aplausos do Irã, da Síria, da Líbia e do povo palestino. De militante na Frente Popular para a Libertação da Palestina, passou a ter suas próprias células armadas. Ilit Ramírez Sanches, apelidado de Carlos, o Chacal, levou a causa palestina e anti-sionista, com violência, a lugares inimagináveis. E então, como Saint-Germain-des-Prés e o Quartier Latin, em Paris, dois de seus notórios atentados, ele foi um dos fugitivos internacionais mais procurados por mais de uma década, vivendo incógnito em vários países, inclusive em sua terra natal, a Venezuela. Hoje, vamos conhecer a vida polêmica e célebre de um dos chamados terroristas mais famosos do século XX. Aqui é Reinaldo Carrillo, a Nova Enciclopédia. E convido vocês a nos apoiarem se inscrevendo no canal, curtindo este vídeo, deixando seus comentários, que sempre lemos todos. Ative o sininho, as notificações e compartilhe com seus contatos nas redes sociais, WhatsApp e outros espaços. Sem mais nada a acrescentar, vamos começar com o vídeo de hoje. Nascido em San Cristóbal, estado Táchira, em 12 de outubro de 1949, Ilit Ramírez Sanches é um baby boomer, filho de um advogado abastado com fortes paixões positivas pela Revolução de Outubro Soviética. A tal ponto que seus 3 filhos homens carregam cada um dos 3 nomes do ícone comunista, Vladimir Ilich Lenin. Seu pai, José Altagracia Ramírez Navas, era do Partido Comunista da Venezuela. Sua esposa era Elba Maria Sanches. Os pais de Ilit se divorciaram quando ele tinha 4 anos. Mas seguiram morando juntos, onde professoras davam aulas. Marxismo, contudo! Depois de receber a instrução primária em casa, o jovem Ilit vai para o Liceu Fermín Toro de Caracas e se junta à juventude do Partido Comunista. Em janeiro de 1966, ele participa com seu pai da terceira Conferência Tricontinental dos chamados Movimentos contra o Colonialismo e o Imperialismo. Nesse mesmo ano, sua mãe vai para Londres para estudar no Stafford House College de Kensington e na London School of Economics. Ela leva o filho para receber educação internacional. Em 1968, seu pai tenta matriculá-lo na Universidade de Sorbonne. Mas uma espiã da KGB na Inglaterra identifica Ilit como um potencial recruta. E ele acaba optando, graças às gestões do Partido Comunista Venezuelano, por conseguir uma bolsa para estudar na União Soviética. Ilit Ramírez, aos 19 anos em Londres, decide honrar seu nome e se oferece como voluntário na Embaixada da União Soviética.
Ele passa alguns períodos intermitentes na Universidade Patrice Lumumba, de Moscou, uma instituição financiada pelo comunismo para formar as vanguardas comunistas do chamado Terceiro Mundo. Lá ele se diverte com vodka e garotas, mergulhando em festas incompatíveis com o moralismo vermelho da época. As autoridades soviéticas olham com desdém para as preferências do taquirense, e por não se submeter à disciplina da revolução domesticada nas salas de aula, acaba sendo expulso daquela universidade. Estamos nos anos 1970, e a mentalidade libertária, irreverente e hedonista de Maio francês se espalha por todo o mundo. Mas mal imaginavam o lugar. Lugares como França, Itália e Alemanha seriam abalados em seu coração por uma onda de atentados antisionistas. Após sua expulsão da universidade em Moscou, Ilitch se sentiria muito atraído por esses crescentes movimentos subversivos e armados espalhados por todo o mundo. Recomendado por seus contatos feitos em Moscou, ele começa a militar nas fileiras palestinas, mudando-se para a Jordânia, onde treina nada mais nada menos do que com a Frente Popular para a Libertação da Palestina. Quando se junta às suas fileiras, Ilitch começa a usar o nome falso de Carlos Andrés Martínez Torres, um suposto economista peruano. Depois de 1973, agora ligado a vários grupos antisionistas, ele começa a frequentar Londres, onde se matricula na Politécnica Central de Londres, e a frequentar Paris, onde convive com radicais extremistas. Na França, foi criado o Comando Boudia, organização que ligava a Frente de Libertação da Palestina a outros grupos radicais europeus. Lá, ele começaria a ganhar destaque público, arriscando sua vida em ataques contra alvos civis sionistas na Europa. Sua primeira ação conhecida foi em 1973. Nesse mesmo ano, ele adota o codinome Carlos com a Frente Popular para a Libertação da Palestina e tenta um homicídio fracassado contra Joseph Sirf, um empresário da marca Marks e Spencer e vice-presidente da Federação Sionista da Grã-Bretanha. Essa sorte e iniciação ampliavam sua tendência à violência política e à adrenalina que sentia. Em 1974, ele tenta novamente, sem sucesso, colocar um artefato explosivo em um banco de Londres. E em agosto daquele ano, ele estreia em um novo nível de violência. Seu comando coloca 3 carros-bomba em 3 importantes sedes de jornais parisienses. Um mês depois, as atividades continuavam. Eilish organiza o sequestro na Embaixada da França, em Haia, mas não participa. A ação é executada por 3 militantes japoneses. Nesse mesmo mês, Carlos explode uma granada tipo M26 em uma farmácia de propriedade de um judeu em Saint-Germain, deixando 2 mortos e 34 feridos. Carlos se envolve cada vez mais na causa e continua expandindo seu horizonte de ações. Em 13 de janeiro de 1975, Eilish realiza um atentado com um lançador de foguetes tipo lança-granadas propelido por foguete, 7 no aeroporto de Orly, contra um avião Boeing 706 da companhia aérea israelense. El Almaz, o tatirense, pouco experiente com esse tipo de armamento, falha ao acionar a arma de artilharia. O avião não explode, mas o foguete faz explodir outro veículo. Carlos recarrega o lançador de foguetes e falha novamente. Desta vez, o projétil atravessou um Douglas C-9 iugoslavo. Ainda assim, Carlos consegue escapar e 6 dias depois, retorna a Orly com mais 2 pessoas para recuperar o lançador de foguetes escondido no depósito de lixo. Lá, eles se dirigem para o terraço do aeroporto. No meio disso, eles são vistos pela segurança e, em resposta, fazem 2 pessoas de reféns no corredor. Em troca de deixá-los vivos, eles pedem e conseguem um avião para fugir para Bagdá, no Iraque. Esse ataque provoca 21 feridos graves. Logo após, Carlos retorna à França para retomar suas operações. Seu modus operandi havia lhe servido até o momento para se manter a salvo das agências de segurança. Isso estava prestes a mudar. A célula armada da qual Eilish Ramírez era membro, libertada por Michal Moukarbal, da Frente de Libertação Palestina. No entanto, Moukarbal era um agente duplo libanês que trabalhava para o Mossad judaico. Moukarbal foi detido pela polícia francesa e, ao ser interrogado, convenceu-os de que Eilish Ramírez era o chefe da organização, oferecendo-se para entregá-lo. Em 27 de junho de 1900,
e 75 agentes franceses se deslocaram com o libanês Mou Carbal até o apartamento onde Carlos morava com outros sul-americanos. Naquele instante, Carlos estava prestes a cometer seu primeiro homicídio a sangue frio. Quando entram no apartamento e o acusam, Eilish saca sua pistola e atira a queima-roupa contra os agentes da polícia francesa e contra o libanês Mou Carbal, deixando gravemente ferido o terceiro comissário francês. Isso o coloca na primeira página da imprensa europeia. Ele gostava de ler essas histórias na imprensa, relatadas como seus feitos, e as colecionava como troféus. 2 dias após os homicídios, quando Carlos Andrés Pérez era o presidente da Venezuela, o cônsul da Venezuela em Londres. Elias Casado recebe uma ligação da secretária da Presidência da República da Venezuela, chamada Gladys Velázquez, com a instrução de que não, exigência de que o diplomata cumpra com seu dever e proteja um cidadão venezuelano. A ordem foi tão negativamente executada que, ao que parece, Carlos encontraria refúgio na residência da primeira secretária da embaixada, Délia Fuentes, na Rua Brasil, perto da loja Harrods, em Londres. O então embaixador venezuelano na Inglaterra, Carlos Pérez de la Cova, informa com desconforto à Scotland Yard que havia recebido certas instruções da presidência de Carlos Andrés Pérez. Dessa forma, Carlos, o Chacal, consegue um respiro por alguns dias, sob a proteção de compatriotas de alta hierarquia. Após esse breve respiro, Illich precisa desaparecer no Iêmen do Sul, onde a célula armada se reorganiza. Eles se prepararam para o maior salto à fama mundial do venezuelano de Táchira. Illich Ramírez organizou e dirigiu em 21 de dezembro de 1975 o sequestro de 11 ministros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo que estavam reunidos em Viena. Durante uma conferência dos líderes na sede dessa organização, entre eles estava seu compatriota, o ministro Valentim Hernandes Acosta, acompanhado dos alemães Hans Joachim Klein, Gabriel Kreutzer Tiedemann, do libanês Anik Nakaache e do sírio Kamal Kairbaik. Carlos mantém 66 reféns. A principal exigência do comando, que se autodenomina Braço da Revolução Árabe, era a libertação da Palestina dos usurpadores de seu território. Para isso, Carlos planeja interromper a reunião, sequestrar os 11 ministros do petróleo presentes no local e por ordens de seus superiores. Poupar a vida de 9, mas assassinar outros 2, o saudita Ahmed Saki Yamani e o iraniano Hamsid Amulsegar. Não se pode esquecer que, nesse momento, já se conhecia o caráter de Carlos e sua disposição comprovada para matar a sangue frio. Carlos e sua equipe conseguem passar pelo saguão de entrada, vigiado por 2 policiais austríacos, e sobem diretamente ao primeiro andar, onde começam a atirar para todos os lados. O inspetor de polícia no local, de 60 anos de idade, tenta sem sucesso desarmar Carlos. Mas Kreutzer Tiedemann, que era a única mulher da equipe, o mata a tiros enquanto ele tentava fugir. Minutos depois, o agente de segurança iraquiano de 27 anos, que era o guarda-costas do ministro do Iraque, tenta desarmar essa mulher e acaba sendo baleado pelos sequestradores. Carlos neutraliza um terceiro agente, um delegado da Líbia, atirando em seu pescoço. Foi nesse exato momento, às 11 horas, que o agente Joseph Yanda usou o telefone de um escritório onde estava confinado. Carlos avisou os colegas da delegacia sobre a situação. Pouco depois, Carlos e sua equipe entram no salão onde está acontecendo a reunião dos ministros. Eles rapidamente dominam a reunião e ferem um membro da delegação do Kuwait. Em pouco tempo, a notícia já chegava às principais agências de notícias do mundo. Às 11 da manhã, um grupo policial de 8 pessoas, incluindo um motorista, chegou à sede da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. 4 membros se posicionam ao redor do prédio para impedir a fuga dos sequestradores e dar cobertura aos 3 colegas que acabam de entrar. Estes últimos, liderados pelo inspetor Kurt Leopolder, não podem usar o elevador, que estava bloqueado pelo cadáver de um deles. Dos assassinados. E, portanto, sobem ao primeiro andar pela mesma escada que 10 minutos antes havia sido usada por Carlos e sua equipe. Ao chegar ao primeiro andar, o inspetor Leopolder vê o iraquiano, Al-Kafari, morrendo no chão. Nesse momento, Klein, capanga de Carlos, o descobre e atira imediatamente.
O inspetor Leopolder reage antes de descer novamente e pede aos colegas que atendam o iraquiano moribundo. Os múltiplos tiroteios entre Klein e Leopolder acabam ferindo os dois homens. Klein se refugia na cozinha do corredor para avaliar seus ferimentos, que subestima. Ao ouvir a notícia do confronto com a polícia, Carlos se aproxima dele e aconselha que jogue uma granada RGD-5 em sua direção. Mas Klein executa com certa falta de jeito. E a granada é letal. A 12 metros de raio, ela cai a 4 metros dele e 6 do alvo, que ainda conseguiu se abrigar. A explosão provoca um estrondo ensurdecedor. Mas a maioria dos estilhaços é absorvida pela parede esquerda, e nem Klein, nem Leopolder, felizmente, sofrem danos adicionais. Enquanto isso, Cafari, baleado pelos dois policiais, morreu sufocado em seu sangue. A situação atingiu um ponto crítico após intensas negociações. No dia seguinte, Carlos, junto com os outros militantes armados, acompanhados de 42 reféns, recebem um avião comercial Douglas DC-9 para partirem rumo à Argélia. O avião é comandado por um ex-membro da Marinha Real, que foi piloto pessoal de Muammar Gaddafi. Ao chegar a Argel, eles libertam 30 reféns e depois seguem para Trípoli, onde desembarcam outro grupo de reféns. E então retornam novamente a Argel, onde o restante dos cativos é libertado. E Carlos, junto com seus colaboradores, recebe asilo ali. Logo após, Carlos vai para a Argélia, Líbia e depois Aden, no Iêmen, onde teve que responder aos líderes da Frente Popular para a Libertação da Palestina, que o repreenderam por não executar os 2 ministros que planejava matar e o criticaram por não pedir resgate. Com o apoio dos iemenitas, a tolerância dos moscovitas e a adesão dos grupos subversivos da Europa Ocidental, que conseguiram para ele fundos da Alemanha Soviética, Carlos reorganiza suas forças e as funde com células alemãs para montar sua própria quadrilha. Assim, ele passa a se aproximar de países como Líbia, Iraque, Romênia e Síria. A clientela do seu grupo armado inclui vários governantes do Oriente Próximo. Ele também fornece armas para Euskadi Ta Askatasuna. Ele sempre coordena operações das sombras, fugaz, onipresente e impossível de capturar. Carlos circula com passaporte iemenita para Paris. Também passa por Moscou, Budapeste e Berlim Ocidental. De 1979 a 1985, ele mora em Budapeste. Procurado por todos os serviços policiais da Europa, ele foi um dos fugitivos internacionais mais procurados durante esse período. Depois, ele se entrincheira em Beirute, no Líbano, onde sua vida de excessos chocava com o fundamentalismo muçulmano que o próprio Carlos apoiava. Em 1982, após a derrota palestina, os libaneses pedem que Carlos vá embora. Dessa forma, ele se mantém discreto até que, em 26 de fevereiro de 1982, envia um comunicado à embaixada francesa em Haia, que autentica com suas impressões digitais, exigindo a libertação de seu colaborador e braço direito, Bruno Breguet, e de sua namorada, a alemã Magdalena Klopp, que haviam sido detidos em Paris com explosivos após serem delatados por um agente árabe a quem Carlos tentou chantagear. Após a prisão de seus colaboradores na França, Carlos descarrega sua fúria contra a nação francesa. Ele explode um vagão de trem na linha Capitólio-Paris-Toulouse, deixando 5 mortos e 77 feridos em 1982. Depois, ele explode um carro-bomba em frente ao jornal Al-Watan Al-Arabi, em 22 de abril, causando um morto e 63 feridos. Depois, ele comete outro atentado em Marsella, em 31 de dezembro de 1983. Para mim, Carlos reencontra sua esposa, Magdalena Klopp, em Damasco, Síria, após ela ser libertada por bom comportamento após 6 anos de prisão. Ele também se reencontra com sua filha, Elba Rosa Ramírez Klopp. O casal leva uma vida semi-clandestina na capital síria. Mas Carlos é um hóspede incômodo para os sírios, que naquele momento, como governo, buscavam conquistar um lugar na cena internacional.
Em 1991, a Síria se alia aos Estados Unidos na Guerra do Golfo e no Mucarabat. Obriga Carlos a deixar o país e partir rumo ao Sudão. Lá, ele é recebido pelo serviço secreto sudanês, em nome do chefe Hissène. No entanto, essa mudança de sede seria fatal para sua liberdade. Agora, antes do episódio de sua captura. Da mesma forma que o auxílio diplomático da Venezuela lhe serviu em 1975, suas relações com membros do serviço consular venezuelano e a conivência de Carlos Andrés Pérez foram úteis novamente enquanto era fugitivo, antes de ser capturado. Pouco se sabe que, graças às gestões pessoais do ex-presidente tachirense, no início dos anos 90, Carlos, o Chacal, recebeu um passaporte diplomático para entrar incógnito na Venezuela. Em seguida, os governos de Ramon José Velásquez e Rafael Caldera demonstraram indulgência em relação ao Chacal, porque permitiram que Magdalena, sua esposa, e Elba Rosa Klopp, sua filha, vivessem desde 1991. Em 1994, em Caracas, no bairro onde estavam localizadas boa parte das sedes diplomáticas da Venezuela durante o governo de Rafael Caldera, o ministro Ramon Escobar Salom confirmou que a família de Chacal vivia na Venezuela dentro da mais completa legalidade, segundo suas próprias palavras. Chacal, na Venezuela, desfrutou de excelentes relações com os serviços de inteligência do seu país, que lhe designaram 5 seguranças e o protegiam durante sua estadia em um bairro em Las Mercedes, em Caracas, onde recebia líderes da esquerda, como Américo Martim e José Vicente Rangel, que depois, como ministro e vice-presidente, Hugo Chávez defendeu sua libertação. E é que desde a Revolução Chavista, Chacal e sua família encontrariam muitas simpatias. Lenis Ramírez Sanches, seu irmão, foi nomeado diretor do Ministério de Energia e Minas em 2002, terceiro cargo mais importante da pasta. E seu primo de primeiro grau, Rafael Ramírez Carreño, foi ministro de Energia e Minas e presidente da Petróleos de Venezuela entre 2004 e 2013. Agora, vamos voltar à vida de fugitivo de Carlos, o Chacal. O diretor adjunto da polícia francesa fica sabendo pela CIA que Illich estava no Sudão em 1994. A CIA designou Billy Wolff para segui-lo por meses e tirar fotos dele. Carlos no Sudão havia se degenerado depois de ter sido aquele guerrilheiro playboy que alcançou fama mundial. Agora ele era obeso, alcoólatra e promíscuo, frequentando hotéis para beber até ser retirado por seu guarda-costas. Os franceses entram em contato com os sudaneses, que negavam categoricamente que o terrorista estava lá. No entanto, negociações secretas comprometeriam o destino do Chacal. Em 14 de agosto de 1994, um jato sem matrícula pousa lentamente em uma pista escura do aeroporto sudanês. 12 homens encapuzados desembarcam silenciosamente do avião sob o comando do general Philippe Rondeau, que com apoio da CIA seguiu Carlos, o Chacal, e também com os contatos dos serviços. Policiais franceses rastreiam as peregrinações do polêmico venezuelano. Às 3 da madrugada, Carlos é retirado de um quarto do hospital Ibn Khaldun, onde foi internado à espera de uma cirurgia de hérnia inguinal. Eles o enganam, dizendo que iriam retirá-lo por sua segurança e o colocam em uma caminhonete. Uma vez lá, colocam um saco de juta sobre sua cabeça, o retiram e partem em alta velocidade para o aeroporto para embarcar no jato francês. 6 horas depois, o avião chega ao aeroporto militar de Villa Kublai, em Paris. O prisioneiro entende que caiu nas mãos dos franceses que o perseguiam há 2 décadas, mas não sabe que seu sequestro foi negociado pelos sudaneses, em troca do direito do exército sudanês de passar pelo território centro-africano controlado pela França. Isso permitiria que suas tropas sudanesas pegassem por trás a guerrilha sul-africana de inspiração cristã e animista com a qual estavam em confronto. E também pediram, em troca de entregar o Chacal, que lhes dessem fotos aéreas indicando as posições precisas desses guerrilheiros. Illich Ramírez é confinado na prisão Lesante, em isolamento solitário, julgado em Paris e condenado a 3 sentenças de prisão perpétua, pelos assassinatos dos policiais franceses, o ataque com granada e os atentados descritos anteriormente.
Ele foi transferido para a prisão de Clairvaux em 2006 e desde então está envelhecendo até hoje. No final, subitamente despojado de sua mágica faculdade, que o tornava inalcançável e onipresente, e pelos efeitos do envelhecimento na prisão, o então terrorista mais procurado, dos anos 70 até meados dos anos 90, acabou reduzido a uma cela, humilhado por seus perseguidores, galos mais combativos, que junto com os serviços de um dos operadores mais corajosos da CIA na época, conseguiram encontrá-lo, porque jamais esqueceram suas ações que abalaram o solo europeu. O homem no crepúsculo de sua vida, em meio à sua história controversa, com as mãos manchadas de sangue, segundo alguns, ou de heroísmo, segundo outros, tornou-se uma personalidade célebre. Atualidade latino-americana do século XX. Muito obrigado, espero que tenham gostado do vídeo e lembro que vocês nos apoiam muito, sempre compartilhando o material, deixando seus comentários, curtindo o vídeo, ativando o sininho e interagindo em geral com o canal. Obrigado a todos, que Deus abençoe.